Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Segundo reportagem publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, deputados dos mais diversos matizes ideológicos vêm utilizando recursos públicos, ou seja, suas cotas parlamentares, para gerir seus canais monetizados no YouTube. Como vocês verão em maiores detalhes na reportagem, cujo link deixarei aqui na descrição deste vídeo, nomes como, por exemplo, Joyce Hasselmann, Carla Zambelli, Gleice Hoffmann, Paulo Pimenta e vários outros têm lançado mão de sua cota parlamentar para contratarem empresas de publicidade e marketing para trabalharem em prol da divulgação de seus canais que rendem vultosos lucros a esses parlamentares graças à monetização, ou seja, em função do número de visualizações. Vamos esmiuçar um pouco essa questão. Antes de mais nada, o que é esta tal cota parlamentar? De onde surgiu mais essa verba pública no Brasil? Vamos puxar um pouco pela memória e lembrar que lá no início dos anos 2000, na primeira década do nosso século XXI, aqui entre nós, vários congressistas se viram envolvidos com compras de passagens para o Brasil e para o exterior, tanto para si mesmos quanto para familiares e amigos, no que veio a ser designado como escândalo das passagens. Lembram desse evento? Pois é, mais um triste episódio da nossa política nacional. E foi aí que o então presidente da Câmara dos Deputados, ninguém menos que o senhor Michel Temer, do qual viemos a ouvir falar muito mais posteriormente, foi aí que este senhor teve a brilhante ideia de criar a chamada cota parlamentar, com o objetivo, nas suas palavras, de racionalizar esse tipo de gasto público. No entanto, o que ele fez, a meu ver, foi apenas tornar uma conduta bastante imoral, bastante reprovável, uma conduta lícita, ou seja, uma conduta amplamente amparada por uma norma, por um dispositivo legal. E, infelizmente, é exatamente para isso que serve grande parte dos nossos dispositivos legais no Brasil, para amparar, para abarcar condutas imorais, geralmente de pessoas que desejam, que anseiam por obter benefícios, proveitos indevidos às custas do Estado. Ao longo dos anos, os políticos começaram a se ver mais desinibidos em meio a tanta gastança, perderam o pejo de gastar pouco e começaram a usar e a abusar dessa verba, dessa tal cota parlamentar, não apenas em viagens, mas em vários itens supérfluos do seu agrado para o seu mero deleite, como temos visto tão a miúde no noticiário. E agora, ao que tudo indica, pelo menos segundo essa reportagem do Estadão, toda essa verba pública, essa cota, tem servido de verdadeiro combustível para que esses parlamentares obtenham lucros muito vultosos na internet. Além de uma suposta malversação de recursos públicos, de um evidente desvio de finalidade, a serem verdadeiros os fatos trazidos na reportagem, o que vocês acham que esse evento realmente sinaliza para todos nós? Gostaria muito de ouvi-los a esse respeito. A meu ver, além de um visível abuso, entendo eu, sinaliza a
covardia dessas pessoas, dos políticos envolvidos, que realmente não têm coragem de lançar mão de R$ 1 de seu próprio bolso para empreender. Porque, convenhamos, empreender é um verbo que implica o uso de recursos privados para o lançamento no mercado, também privado, de produtos e serviços que serão demandados ao gosto do mercado, ao gosto da clientela. Contudo, empreender envolve riscos, envolve até mesmo o risco de quebra, de fracasso, de não obtenção de lucro, muitas vezes de obtenção de prejuízo, apesar de todos os esforços das pessoas envolvidas, mas empreender envolve os próprios riscos do negócio. Dessa forma, acredito que pessoas que lancem mão de verba pública para obter fartos proveitos, lucros muito vultosos em seus negócios privados, nesse caso, em seus canais na internet, além de privarem os verdadeiros destinatários dessas verbas públicas, da prestação dos serviços que o Estado efetivamente deveria conceder, ou seja, na área de saúde pública, de educação básica, de segurança, todas essas funções que caberiam principalmente ao Estado, além de privarem o pagador de impostos desse tipo de serviço ao qual eles fariam jus. Além disso, esse mau uso de verba pública denota extrema covardia, a incapacidade dessas pessoas envolvidas de verem o seu próprio capital, de verem seus fundos privados em risco ao sabor das flutuações do mercado. Em outras palavras, desejam apenas lucrar e os riscos que fiquem por conta do Estado, ou como se costuma dizer, da viúva, ou seja, de alguém legado à própria sorte, de alguém por quem não se responde, de alguém destinado mesmo a ser saqueado, a ser objeto de proveitos ilícitos por parte dessas pessoas que ouso até mesmo designar como aproveitadores. E assim, me pergunto e pergunto aqui a vocês, seriam essas as pessoas que iriam votar, que iriam aprovar supostas reformas liberalizantes, reformas que verdadeiramente viessem a destravar a nossa economia? Vocês acreditam nisso? Eu cada vez acredito menos, demonstro aqui o meu inteiro ceticismo, pelo menos em relação a essa geração de políticos que aí está, que, a meu ver, é o retrato fiel da nossa sociedade, da sociedade brasileira, enquanto grupo de pessoas que, em grande parte, me perdoem aqui a franqueza, mas vocês sabem disso, em grande parte desejam mesmo auferir benefícios estatais, auferir empregos em sinecuras, não desejam que estatais sejam privatizadas para se lançarem ao mercado privado, não desejam nada disso. Pretendem apenas viver à sombra, a uma cômoda sombra de benefícios estatais, como vemos em relação a esses políticos que usam recursos públicos para auferir lucros privados. Assim, não creio que venha qualquer reforma expressiva por parte dessa geração de políticos. Pelo contrário, cada vez mais acredito que, no que depender deles, a nossa economia permanecerá cada vez mais fechada e o Brasil terá índices de liberdade econômica baixíssimos, como já tem, como mostrado pelo Instituto Heritage Foundation, já comentei isso aqui no canal, que comprovou numericamente, lembrem que números não mentem, pessoas sim,
esse instituto comprovou numericamente que o nosso nível de liberdade econômica é extremamente baixo, ficando acima apenas dos pobres remanescentes comunistas, como, por exemplo, Cuba, Venezuela ou Coreia do Norte. E aí fica a pergunta que não quer calar: o que fazer para modificar esse cenário, para trazer as mudanças dentro das próprias instituições? Acredito que nessa geração dificilmente as mudanças cheguem até nós. Talvez tenhamos que esperar ou chegar ao fundo do poço para que as autoridades, mesmo a contragosto, tomem essas medidas liberalizantes e abram mais a nossa economia para o mundo. Talvez tenhamos realmente de esperar essa catástrofe ou não. Talvez não cheguemos tão fundo, tão longe assim no nosso abismo e tenhamos mesmo de esperar uma nova geração com uma nova consciência, formação de novas ideias e políticos que entendam que o seu bem-estar pessoal estará mesmo atrelado ao bem-estar, a um melhor destino para esse país, que viria necessariamente pelo enriquecimento, pelo aporte de investimentos aqui, com oportunidades de emprego, geração de renda, tudo que tanto necessitamos e infelizmente não temos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.